seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo ao canal do Senhor do Dinheiro, o canal que ajuda você a controlar as suas finanças para sobrar dinheiro todo o santo mês. O meu nome é Anabela e hoje vamos falar de como eu fiz a minha virada de chave financeira, ou seja, o que é que me fez mudar todos os meus hábitos financeiros. Bom, então vamos entender o que é isso de mudar aqui a chave financeira, o que é que aconteceu e como é que aconteceu a minha mudança de chave. Bom, uma mudança de chave é quando a gente tem um problema e a gente busca uma solução. Então eu posso dizer que a minha mudança de chave aconteceram em dois momentos. O primeiro, que foi o mais impactante, foi quando eu tomei consciência de que tinha um problema. Lembrem-se que eu falei que eu tinha vários financiamentos, vários parcelamentos e que eu achava que era muito normal vivendo ali fazendo aqueles malabarismos financeiros. Eu achava que o adulto fazia bastantes financiamentos e que essa era a única forma de fazer compras. Acontece que quando eu fiquei inadimplente, porque eu já estava gastando um dinheiro que eu ainda não tinha recebido e quando aconteceu uma redução da minha renda, os meus compromissos financeiros não puderam ser levados à frente. Então, eu virei de uma pessoa que tinha financiamentos para uma pessoa que é inadimplente. A maioria das pessoas vive fazendo aqui uns malabarismos financeiros, vendendo almoço para pagar a janta e a gente acha que isso é normal. A gente não enxerga isso como um problema. Aconteceu comigo, pode estar acontecendo com você. A gente só toma assim um tapa na cara realmente quando vira inadimplente, quando a gente não consegue assumir os nossos compromissos financeiros. É aí que a gente diz, ops, eu tenho um problema. O que eu queria que ficasse aqui bem claro é que ter uma parte da renda futura já comprometida não é normal. Se você vai receber 1.000 ou se você vai receber 1.500 e tem uma parte daquilo que você vai receber já comprometido, isso não é uma vida normal. E eu espero que você tome consciência disso agora e não na eventualidade de um dia virar inadimplente. Porque uma pessoa que vive de financiamento em financiamento ou de salário em salário é uma pessoa que está ali na fronteirazinha para virar inadimplente. Ter uma parte da renda futura já comprometida é um risco, pois pode acontecer alguma coisa à nossa renda futura. Nós podemos ser demitidos, pode acontecer alguma coisa à nossa empresa, podemos ficar doentes ou podemos, como aconteceu recentemente, ficar inibidos de abrir os nossos negócios. Então, a casa caiu aqui na minha vida quando a minha renda caiu. Esse foi o primeiro tapa financeiro, foi quando eu tomei a consciência de que tinha um problema. Ok, beleza, tomei a consciência e aí eu fui correr atrás da solução. O problema é que muito tempo depois eu fiz várias tentativas, agora isto, agora aquilo, e nada disso funcionava. Um tempo depois eu descobri que controlar as finanças não é só fazer cortes aleatórios de despesas. Controlar as finanças não é só ganhar mais e não tampouco é fazer sacrifícios. Controlar as finanças passa essencialmente por melhorar a nossa relação com o dinheiro. Então não adianta ir cortar todas as despesas para amanhã, não adianta trabalhar e virar um viciado em trabalho. O que nós precisamos de fazer é de melhorar o relacionamento com o dinheiro. Anabela, e o que é isso de melhorar o relacionamento com o dinheiro? Como é que isso funciona?
Bom, é um trabalho progressivo que é constituído por 3 pilares e é sobre um desses pilares que nós vamos falar hoje. O primeiro está relacionado com as emoções. Então, para isso, nós precisamos de finanças comportamentais, pois está provado que o nosso relacionamento com o dinheiro é altamente impactado pelas nossas emoções. E nós já vamos falar muito de finanças comportamentais e de como é que as nossas emoções impactam no nosso relacionamento com o dinheiro, na nossa conta bancária, no nosso extrato de conta corrente. Bom, o segundo pilar é o presente, tirar a fotografia, ou seja, eu preciso entender quais são as minhas receitas, quais são as minhas despesas, quais são as dívidas, se existirem, eu preciso de tirar uma fotografia de como é que está a minha vida financeira. E o terceiro pilar é o de agir, ou seja, é o de planejar, é o de investir. Como eu falei numa das últimas aulas, não é investir para guardar dinheiro, não é investir só para o futuro, é investir para sobrar dinheiro no final do mês, é investir para comprar as coisas mais baratas. Então são estes os 3 pilares para melhorar o relacionamento com o dinheiro. É a parte emocional, é a parte de tirar a fotografia do que está acontecendo agora, a renda, as despesas, as dívidas, se existirem, e depois o terceiro pilar, que é o de agir, planejar, investir. Ok? Acontece que a maioria das pessoas só fala da fotografia e por isso é que muitas pessoas acreditam que vão controlar as suas finanças apenas com base num Excel, numa planilha mágica ou num aplicativo que é esse que vai fazer a diferença, ou então outro tipo de pessoas só fala na parte do investimento. Acontece que não é isso, não é só isso que faz melhorar o nosso relacionamento com o dinheiro. Você pode ter uma excelente planilha de Excel, tirar uma excelente fotografia, você pode virar um grande investidor, mas se você não tem as suas emoções controladas, especialmente no que se relaciona com o dinheiro, você vai ter grandes problemas com isso. E o maior exemplo que eu te posso dar disso são os casos, infelizmente, de pessoas que de um dia para o outro ganharam muito dinheiro. Os vencedores da Mega Sena, aqueles vencedores de Big Brother que ganharam um prémio muito grande, ou até mesmo alguns artistas que de um dia para o outro explodiram e ganharam grandes quantidades de dinheiro. Então reparem, eles ganharam uma grande quantidade de dinheiro, a fotografia devia estar bonita, pois entrou muito dinheiro. Alguns até agiram, uns compraram os bens, outros compraram uns passivos, achando que eram ativos. Depois eu vou explicar isso melhor quando falarmos dos investimentos. Mas, na verdade, a mentalidade, a parte emocional deles não estava trabalhada para aquela quantidade de dinheiro e, na sequência, uma boa parte acabou sem dinheiro nenhum e alguns até com bastantes dívidas. Então, é muito importante nós, antes de irmos pegar em aplicativos, em planilhas, antes de começar a investir, nós falarmos da parte de emoções. E quem traz as emoções para as finanças é um determinado ramo das finanças que se chama finanças comportamentais, em que está provado que as emoções impactam o nosso relacionamento com o dinheiro. Finanças comportamentais não é um papo de coach, não é um papo daquele do livro ou do seriado, do filme O Segredo, em que você se mentaliza, você consegue, porque se fosse assim tão fácil, todos iríamos mentalizar que queríamos ter muito dinheiro e infelizmente a gente não consegue assim de uma forma tão fácil. Não é um papo de guru. Finanças comportamentais é uma área complementar das finanças
que nos ajuda exatamente a ter o nosso relacionamento com o dinheiro muito melhor, pois as finanças, para eu melhorar o meu relacionamento com o dinheiro, eu preciso de ter 3 áreas muito azeitadas. A primeira é a da razão. O que é a razão com o relacionamento com o dinheiro? Eu sei que eu preciso de ir trabalhar, eu sei que eu ganho dinheiro, eu sei que o dinheiro não é para rasgar. Essa é a parte racional, é a parte das contas. Eu sei que se eu hoje colocar lá 1 e amanhã colocar lá 1, eu sei que tenho 2 e depois entra uma parte de juros. Depois, o terceiro pilar para ter as finanças controladas é a técnica, ou seja, é todo o conhecimento de eu vou investir no CDB, o que é o IPCA, como abrir conta numa corretora, como fazer um bom planejamento. Então, essa é a parte da técnica. E existe o terceiro pilar, que é o das finanças comportamentais. E a maioria das pessoas fala muito em contas de somar e de subtrair, fala muito em técnica, fala muito em CDB, liquidez, mas as pessoas falam muito pouco em finanças comportamentais, que é algo que é muito mais importante do que hoje dizer, olha, vá pôr em Tesouro Selic, vá pôr em CDB liquidez diária. Finanças comportamentais é muito mais do que uma pesquisa de Google. É um trabalho muito sério. Exatamente para vos mostrar que finanças comportamentais é um trabalho muito sério, eu trouxe-vos aqui 3 exemplos de 3 prémios Nobel em economia de 3 grandes cientistas que fizeram trabalhos em finanças comportamentais. O primeiro foi Daniel Kahneman, em 2002. Ele recebeu o Prémio Nobel de Economia. E o curioso do Daniel Kahneman é que ele era psicólogo. Olhem que curioso, um psicólogo recebe um Prémio Nobel de Economia. Porquê? Porque ele provou que as nossas decisões financeiras são influenciadas por aspectos emocionais e por instintos. Então, não é só fazer contas de somar, não é só saber onde é que vou colocar no CDB ou no Tesouro Selic. A gente precisa de falar dos aspectos emocionais, dos nossos instintos, que impactam, de acordo com o Daniel Kahneman, nas nossas decisões financeiras. E o segundo prémio Nobel foi Robert Shiller. Ele recebeu o Prémio Nobel de Economia em 2013. Este, ao contrário do Kahneman, era sim um economista. E ele nos diz que o nosso relacionamento com o dinheiro é dominado apenas por 2 sentimentos: a ganância e o medo, e que depois a maioria das nossas ações são desdobradas desses 2 sentimentos, ganância e medo. Ou seja, um desejo muito grande de ter dinheiro, vontade às vezes exagerada de ter dinheiro, por outro lado, o medo. Eu não sei se eu concordo se são só estes 2, mas quem sou eu para colocar em causa o que o Prémio Nobel falou e demonstrou? Que o nosso relacionamento com o dinheiro é dominado basicamente por estes 2 sentimentos, ganância e medo. E se nós pensarmos muito, se nós pensarmos bem, faz muito sentido. Porque reparem no seguinte, quantas pessoas não deram o primeiro passo para controlar as suas finanças? Primeiro, já porque têm medo de falhar. Então, é mais fácil não dar o passo do que dar um passo e falhar. Então, pessoas que poderiam ter as finanças controladas, mas não deram o primeiro passo por medo. Segundo, quantas pessoas continuam com o dinheiro parado na poupança ou em investimentos que nem são assim tão bons e não são os melhores para aqueles objetivos,
por medo de investirem em outros ativos. Do outro lado, o oposto, há aquelas pessoas que se arriscam demais. São as pessoas que fazem trades com muita alavancagem, são pessoas que entram em pirâmides financeiras. Porquê? Porque estão sempre à procura de, no próximo dia, amanhã, num espaço de curto, muito tempo, ganhar uma grande quantidade de dinheiro. E sim, isso é ganância. Então, de forma intuitiva, o trabalho de Robert Shiller, que nos diz que nós somos todos dominados no nosso relacionamento com o dinheiro por ganância e medo, faz muito sentido. E o terceiro prémio Nobel de Economia relacionado com finanças comportamentais foi de Richard Thaler, que tem muitos artigos. Ele foi uma pessoa muito preocupada com as finanças comportamentais, em que ele demonstrou que as pessoas não tomam decisões financeiras de forma racional. Um pouquinho a ver com o que o Daniel Kahneman que disse, que são as nossas emoções, que são os nossos instintos que dominam o relacionamento com o dinheiro. Richard Thaler, 15 anos depois, volta a dizer: olha, ao contrário do que a maioria dos economistas acredita, a maioria das pessoas não toma decisões financeiras de forma racional. E é dentro de finanças comportamentais, e foi isso que fez a minha virada de chave financeira, foi quando eu comecei a estudar finanças comportamentais. As finanças comportamentais podem ser divididas em 3 grandes áreas. Primeiro, o estudo de vieses ou atalhos. O que são vieses ou atalhos? Bom, o nosso cérebro tem muitos estímulos. É o trabalho, é os nossos relacionamentos, são os amigos, é o celular, é um monte de estímulos. E cada vez a tendência é nós termos cada vez mais estímulos. Então, para proteger o cérebro, para ele não estar sempre em processamento de todos esses estímulos, o nosso cérebro acaba por fazer alguns atalhos. O que é algum atalho? É o cérebro que só enxerga uma parte daquilo e ele vê o todo. Ou seja, ele começa a associar pensamentos. Se no passado aconteceu isto, então agora que está acontecendo de novo uma situação semelhante, então cuidado que vai acontecer isso. Por exemplo, se uma pessoa, um exemplo de um atalho que não tem a ver com finanças, se uma pessoa se teve algum acidente relacionado com um incêndio, que sempre que cheira a fumo, seja de cigarros, seja de churrasco, seja de uma queimada, a pessoa vem no cérebro que vai ter um incêndio. Então, vieses é algo que todos nós temos. Existe mais de uma centena de vieses só relacionado com finanças, ou seja, que o nosso cérebro nos trai em determinadas conclusões relacionadas com finanças. Por exemplo, o viés do status quo, que é quando eu sempre fiz uma coisa relacionada com finanças de uma certa forma, eu via a minha mãe sempre a fazer do mesmo jeito, o avô sempre fez do mesmo jeito, então eu também vou continuar a fazer, mesmo que eu à minha volta tenha pessoas com mais conhecimento técnico ou com melhores experiências a me dizer: olha, não é assim que se faz. Um exemplo disso é a poupança. Não é normal que as pessoas, com milhares de vídeos que existem aí no YouTube, as pessoas ainda tenham dinheiro na poupança. O avô tinha o dinheiro na poupança, o pai tinha o dinheiro na poupança, a pessoa tem o dinheiro na poupança porque sempre foi assim. Bom, e o viés do status quo tem aqui um perigo, é que quando a gente começa a fazer malabarismos financeiros, a gente se adapta a esse status quo, ou seja, a gente se adapta a esses malabarismos e a gente não enxerga
que isso está errado e que nós devemos mudar. Outro viés que é muito impactante é a viés da atribuição do sucesso e do insucesso. Ou seja, se eu estou ferrada financeiramente, a culpa é do governo, a culpa é da inflação, a culpa é da economia, a culpa é do meu patrão que me paga errado, a culpa é da guerra, a culpa é da pandemia, a culpa é de tudo menos minha. O ser humano tem a tendência a dizer que o nosso insucesso, a culpa é sempre dos outros. E se a culpa é dos outros, então não está nas minhas mãos fazer algo para mudar. Então voltamos para o viés do status quo, que é, então, deixa estar assim. Está tudo ruim, mas deixa estar assim. Então, quando a gente entende que nós estamos atribuindo o nosso insucesso a outros e que à nossa volta existem pessoas que passaram pelas mesmas circunstâncias e que não têm o mesmo insucesso do que nós, então nós começamos a procurar soluções para o nosso problema. Ok, existe inflação, existe problemas da economia, existe guerra, existe pandemia, existe, mas também existiu para a outra pessoa que está ao meu lado. E a outra pessoa prosperou, e a outra pessoa evoluiu na carreira, e a outra pessoa teve um aumento de salário e eu não. Então, o viés da atribuição de insucesso é quando nós atribuímos o nosso insucesso a outros. E o contrário também. Se acontece alguma coisa de fantástico na minha vida financeira, em especial, eu atribuo como o sucesso apenas, exclusivamente ao meu esforço. Ok? Indo aqui para um terceiro exemplo do que viés e de como ele impacta o nosso relacionamento com o dinheiro, é o viés do otimismo excessivo. A maioria dos países mais ricos do mundo está com sérias dificuldades em em se preparar para pagar a aposentadoria daqui a meia dúzia de anos. Tem a ver com uma pirâmide em que cada vez os velhinhos vivem mais anos e que cada vez existem menos pessoas a nascer, logo menos pessoas ativas para trabalhar. Então, se a aposentadoria do presente depende da quantidade de pessoas que estão a trabalhar para pagar a aposentadoria às pessoas mais idosas, e se os novos são cada vez menos, porque nascem menos pessoas, e se os velhos são cada vez mais, porque eles vivem mais anos, então todos os governos do mundo sabem que estão tendo ou vão ter muito brevemente problemas com as aposentadorias. Os governos estudam várias hipóteses para entender como é que vão resolver os problemas das aposentadorias e tem muito país mais rico que já começa a dizer: olha, resolve aí o teu problema da aposentadoria, começa a fazer algo privado, começa a colocar dinheiro. Nos Estados Unidos, em muitos estados, tem a aposentadoria compulsória, ou seja, do salário já sai obrigatoriamente para uma aposentadoria privada, porque o Estado já está a começar a dizer que não tem. Beleza. Então, se isso existe nos países mais ricos do mundo, como é que os brasileiros estão reagindo a esse tema? Bom, não estão reagindo porque o governo vai ter de dar um jeito, porque ainda faltam muitos anos, porque daqui até lá muita coisa vai melhorar, porque vai vir o partido A, o partido B, ou o presidente A, ou o presidente B que vai resolver, e isso é um viés de um otimismo excessivo. Ou seja, o mundo inteiro está com problemas na aposentadoria e a maioria dos brasileiros não está nem aí preocupado com isso. O governo é que vai ter de arranjar uma solução. A boa notícia é que quando nós
entendemos, eu passei anos a estudar finanças comportamentais, quando nós entendemos o que é finanças comportamentais e como elas iluminam a vida, isso é super importante. Porquê? Primeiro, porque o nosso relacionamento com o dinheiro melhora drasticamente. Ou seja, todo o processo de tentar fazer uma virada financeira acaba por ficar mais eficiente, pois quando eu identifico quais são as minhas emoções, quais são os meus vieses, quais são esses problemas que estão impactando, impedindo eu ter um bom relacionamento com o dinheiro, então eu o identifico e fica mais fácil pegar a solução. E o segundo motivo que é muito importante estudar finanças comportamentais, entender e, aliás, começar pelas finanças comportamentais antes de olhar planilhas, antes de começar a cortar despesas, é porque, à luz de finanças comportamentais, o nosso relacionamento com o dinheiro, a nossa virada financeira é com muito menos frustração. Pois quando eu entendo que se eu não consigo gastar, se eu não consigo cortar, se eu não consigo fazer isto, quando eu entendo que as minhas dificuldades em se relacionar com o dinheiro têm uma explicação e finanças comportamentais traz uma explicação e traz uma solução, então eu fico muito menos frustrada. Porque o que eu vejo por aí agora é que as pessoas seguem um monte de canais do YouTube, corta as despesas, ganhe e faça renda extra, corte no cartão de crédito. E quando as pessoas não conseguem fazer isso, as pessoas se sentem frustradas e quando se sentem frustradas acabam até por se afastar mais neste processo de virada financeira, porque pensam, isso de investir é uma treta, é só para rico. Isso de ter as finanças controladas é só para pessoas que ganham muito dinheiro. Isso de sobrar dinheiro é só para pessoas que têm muitos estudos e não é nada disso. Nós só precisamos de entender quais são as suas emoções, como é que elas impactam você, daí vem a solução e depois sim a gente começa para a parte da fotografia e depois a parte do agir. Então entendam que estamos pegando nas finanças pessoais do ângulo errado, que é age, faz, corta, ganha e não porque é que não consegues fazer isto e este agora é o caminho. Esta abordagem é bem mais complexa, mas é bem mais eficiente e muito menos frustrante para quem está começando a fazer uma virada financeira, para quem está querendo começar a resolver os seus problemas financeiros. Bom, então, no fim disto tudo, como é que isso me impactou? Resumindo aqui, primeiro, como quando eu tomei consciência que tinha um problema financeiro, eu tentei resolver os meus problemas financeiros, como cortando, ganhando, fazendo aquelas loucuras todas que vemos por aí e, sem nenhuma surpresa, não resolveu. A prova disso é que nós temos milhares de canais de finanças, milhares de perfis no YouTube, no Facebook, dancinhas do TikTok. Nós devemos ser o país com mais pessoas falando de finanças e, no entanto, a gente no último estudo tinha quase 80% dos brasileiros são endividados. Isto é uma estatística que é muito triste, porque realmente tanto conhecimento, mas tão pouco resultado. E não tem resultado porque nós não estamos indo ao ponto da questão, que é como é que as emoções estão impactando o relacionamento com o dinheiro, do dinheiro com as pessoas. E pior, está elevando o número de frustrações. As
pessoas ficam cada vez mais frustradas, pois agora tentam isto, agora tentam aquilo e como não conseguem, claro que acaba por aumentar a frustração. Ninguém está falando de como as emoções impactam no nosso relacionamento com o dinheiro. Isso gera a tal da frustração e o síndrome Gabriela. Porque eu sou assim, eu nasci assim, eu sou diferente. E isso é um problema que nós não estamos indo à base da questão. Bom, quando eu tomei consciência que existia algo chamado finanças comportamentais e que as emoções impactam o meu relacionamento com o dinheiro, quando eu peguei no meu primeiro livro de finanças comportamentais, no primeiro artigo científico, é algo que eu estudo todos os dias. A maioria das coisas vem dos Estados Unidos, porque eles têm uma maior sensibilidade para isso de finanças comportamentais. Tem uma parte também da Europa que também estuda muito finanças comportamentais. E quando eu comecei, todos os dias, eu tenho estudado finanças comportamentais. Primeiro começou para resolver a minha situação e agora, naturalmente, para ajudar os outros. Ok, então, a seguir de eu entender finanças comportamentais e de entender como é que as emoções impactam no meu relacionamento, então eu tive que fazer um planejamento à prova de emoções. Planejamento tem aqui alguns segredos, mas não é o mais complexo. É uma conta de somar, uma conta de subtrair, uma conta de dividir pelos meses, mas o truque está em fazer um planejamento à prova de emoções. Ou seja, se eu já sei as minhas tentações, se eu já sei aquilo que me faz cair, então eu tenho que fazer um planejamento à prova de emoções e tomar determinadas ações para eu ficar protegido e não deixar as minhas emoções me levar. Como, por exemplo, não levar o cartão para o shopping. Atualmente eu consigo levar o cartão para o shopping, mas durante muito tempo eu não levava o cartão para o shopping. Eu levava meia dúzia, um dinheirinho, apenas em dinheiro mesmo, para tomar um lanche ou um café, quando havia dinheirinho para o lanche ou para o café, mas se eu já sabia que aquilo seria uma tentação, porque eu estava em processo de recuperação da minha vida financeira, então eu não levava o cartão. Isso é apenas um exemplo muito bobo e disto um grande trabalho para fazer de um planejamento à prova de emoções. Bom, o quarto passo para eu depois resolver a minha vida financeira, depois que eu entendi finanças comportamentais, foi me rodear de pessoas com um bom relacionamento com o dinheiro. Pessoas que têm um bom relacionamento com o dinheiro não são as mais ricas, não são as que ganham mais, não são as que têm mais bens. São pessoas que têm o melhor relacionamento com o dinheiro, que são as pessoas que, com base naquilo que ganham, conseguem encaixar as suas despesas e conseguem encaixar os seus sonhos. São pessoas que não têm dívidas, são pessoas que têm a noção que hoje estão ganhando mal, mas que têm um plano para o futuro ganhar mais dinheiro, são pessoas que correm atrás, são pessoas que leem muito, que estudam muito. Então, quando eu me afastei das pessoas, dos gastadores, das pessoas que estavam endividadas, das pessoas que diziam, isto todo o rico é bandido, quando eu me afastei desse tipo de pessoas e eu comecei a estar perto de pessoas que tinham um bom relacionamento com o dinheiro, e reforço, não tem nada a ver com o património que tem, mas tem a ver com a mentalidade. Isso fez a minha vida mudar 180 graus, porque realmente quando eu estou querendo mudar a minha mentalidade, eu estou rodeada das pessoas certas, o caminho fica muito mais fácil. Eu não estou sozinho naquela estrada. E o quinto passo é fazer um autoconhecimento. Uma das coisas que nós precisamos de fazer num planejamento normal é encaixar as nossas despesas no salário que a gente recebe.
E muitas das vezes nós não conseguimos. E para isso nós precisamos de priorizar. O que é priorizar? Eu só tenho 100 reais. O que é que eu vou fazer? Chope ou estudar? O que é mais importante para mim naquele momento? E não tem resposta certa. Só você é que pode decidir o que é melhor. Não, eu estou aqui investindo para um curso. Não, este é o momento de eu curtir a minha vida. Então, uma pessoa que tem um autoconhecimento entende o que é melhor para ela naquele momento e, na sequência, a pessoa não acha que está cortando despesas. A pessoa tem a certeza que está priorizando aquilo que ela valoriza versus outras coisas que não é tão importante naquele momento. Então, a conclusão de aula de hoje é: se você está tentando fazer um planejamento e não está funcionando, a primeira coisa que eu lhe quero dizer é: a culpa não é sua. A abordagem está sendo tocada errada pela maioria dos canais, pela maioria dos educadores financeiros. É necessária uma abordagem com base em finanças comportamentais, porque vai ser mais eficiente para você, você vai atingir os resultados de forma mais rápida e vai gerar menos frustrações, ok? Então, a culpa não é necessariamente sua. Depois, seja rigoroso com o planejamento, mas seja gentil com você, porque este processo de virada não é um processo fácil. E lembram-se daquele conselho que eu disse que quando eu comecei a me rodear das pessoas certas, o caminho ficou menos solitário e por isso ficou mais fácil? Então, se você não tem ninguém para fazer este caminho, para o incentivar, para lhe ensinar neste caminho, se mantenha aqui neste canal, pois eu quero lhe dar a mão e ajudar você a controlar as suas finanças para sobrar dinheiro todo o santo mês. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários que eu vou responder.